Olá, tudo bem? Meu nome é Rian Beltrão e esse é um vídeo referente à quarta entrega da matéria de desenvolvimento de aplicações back-end. Essa entrega é a entrega 4, ela é sobre autenticação de usuários. O propósito da funcionalidade de autenticação é basicamente assegurar que é, áreas restritas do sistema não sejam acessadas por qualquer pessoa. Então, um cliente, por exemplo, na minha aplicação, que é um menu digital, um cliente não pode acessar a parte de administração do restaurante, né? Porque ele poderia criar produtos ali que não existem no cardápio, alterar valores e por aí vai, né? E o mesmo acontece de forma reversa. Então, um administrador ali também não poderia acessar a área do cliente, pois ele pode colocar itens a mais, pode cancelar pedidos também ali pelo lado do cliente. Então, não é uma boa prática deixar isso liberado, né? Então, vou mostrar aqui como ficou no meu projeto essa parte visual do sistema e depois vou mostrar um pouco do código. Então, essa aqui é a tela de login do sistema. Ela vai ser usada principalmente pelos usuários administradores. Tem dois tipos de usuário no meu projeto. Então, são os administradores e os clientes. Os clientes vão acessar por meio de uma rota com o número da mesa certinho. E os administradores obrigatoriamente têm que fazer login por e-mail e senha. Então eu previamente já populei o banco aqui. Então já tem um usuário criado. Quando é feito o login é mostrada uma mensagem de sucesso. E quando é feito o logout também é mostrada uma mensagem de sucesso. Caso o e-mail não seja válido, é mostrada uma mensagem de erro, avisando que está inválido. E agora na rota dos clientes, eles têm uma rota especial aqui. Tem um middle também. Então as mesas elas acessam por meio dessa rota aqui. Também é mostrado uma mensagem de bem-vindo à mesa. E os clientes eles não têm acesso às rotas do administrador. Então se vier aqui para o bar, que é aquela tela que estava antes do bem-vindo para o administrador, é mostrado aqui que ele deve estar logado para poder acessar essa página. E o mesmo acontece para o administrador. Se eu estiver logado como administrador e tentar acessar tables, que é uma rota do cliente, ou table, né? Ele vai dizer que não tem acesso à rota e não vai fazer o direcionamento, vai continuar no bar. Então a autenticação é basicamente isso, esse limite de acesso às rotas. Se eu tentar aqui acessar o barra sem ter logado também ele vai barrar. Vai ter aquela mesma mensagem de que deve estar logado para acessar essa página. E agora eu vou mostrar um pouco do código, de como foi feita essas funcionalidades. Então aqui no código, eu vou mostrar pelas PRs porque está mais separado, mais fácil de explicar. Então foi criada uma PR para o login de usuário e administrador e uma PR para a área do cliente. Então começando pela parte do administrador, o primeiro acesso dele vai bater aqui no routes, esse arquivo routes.php. Para acessar a página de login tem esse route get aqui, que ele vai pegar e vai tornar view por meio do controller. E tem aqui o post, que é onde ele envia o e-mail e a senha dele. E vai bater na função authenticate. Fora isso, aproveitando que está aqui na parte do routes, também tem um middleware que vai certificar que quando ele for acessar uma rota autenticada, o usuário esteja logado. Então, caso ele não esteja logado, ele vai tornar para o barra de volta. Então, vindo aqui para o auth controller, ele vai ter essa função authenticate aqui, que vai fazer algumas verificações e vai retornar também as mensagens de erro e sucesso. Primeiro ele vai buscar o e-mail do usuário, esse é o e-mail válido. E caso tenha, ele ache esse usuário, ele vai fazer o authenticate com a model user, passando o password como parâmetro da função. Caso dê sucesso nessa função aqui, ele vai tornar uma mensagem de login realizado com sucesso e vai redirecionar para a rota root do sistema, né, que é o barra, o index. Mas caso não dê certo, ele vai tornar uma mensagem aqui de erro, falando que o e-mail ou a senha estão inválidos. Então vamos descer aqui para model para ver melhor como funciona essa função authenticate aqui. Então aqui model users.
Então aqui no user, ele vai ter essa função authenticate. Essa função ela faz uma verificação com a senha passada como parâmetro com a hash que está salva lá no banco de dados. Essa hash é criada quando a gente cria um usuário novo. Então ele vai bater nessa função set aqui e vai fazer automático a hash da senha. Dando certo aqui, ele vai retornar true lá no controller e vai dar certo a autenticação. Agora falando um pouco sobre o Meter, ele não foi modificado aqui na estrutura do framework do professor. Então vou vir aqui no editor. Esse aqui é o Meter da autenticação. Então ele vai ver se o usuário está autenticado. Se o usuário não estiver autenticado, no caso, ele vai jogar essa mensagem aqui, avisando que ele deve estar logado para poder acessar a página. E vai adicionar ele novamente para a tela de login. E essa é basicamente o login do administrador. Vindo aqui na parte do usuário, foi criado uma moda para o usuário também, um controller também. Então vamos fazer o mesmo caminho, indo aqui pelas rotas. Foi criado um middle para o usuário aqui, chamado valid table, que ele só vai permitir que seja acessadas as rotas das mesas. Ele só vai deixar essas rotas caso o número da mesa seja válido. Então ele vai acessar aqui pelo get, vai fazer essa verificação outra vez no middle e vai bater nesse client table controller, no index. No controller ele só vai retornar a view mesmo. Caso a mesa exista, ele vai pegar aqui e vai tornar a mensagem de bem-vindo e vai renderizar a view. Para verificar se a mesa existe, foi feito um middleware aqui. Então esse middleware ele previne tanto que a mesa exista, quanto um administrador não acesse a rota. Então primeiro ele vai vir aqui se tem alguém logado, porque só os administradores vão logar, né? Caso tenha alguém logado, ele vai dizer que não tem permissão para acessar a rota. E caso o número da mesa não exista no banco de dados, ele vai avisar aqui também que o número da mesa é inválido. Então, parando um pouco com as PRs aqui, também foi criado alguns testes para assegurar que essas funcionalidades não quebrem. Eu acho melhor passar para o editor agora. Então, aqui no editor, foram criados alguns testes unitários e também de browser. Então, todos os testes estão rodando certinho aqui. Passando pelos testes de browser, foi feito um teste aqui para verificar se é possível acessar o barra sem estar autenticado. Então, caso não seja possível acessar o barra, a página index, ele vai pegar aqui os cabeçalhos da requisição, da response, no caso, e vai verificar aqui se tem um status 302 e se a location, que ele vai mandar de novo, vai redirecionar, né, caso bata no barra e esteja logado, ele vai redirecionar para o barra login. Aqui na parte de models foram criados mais 2 testes, então um teste para vários testes para users aqui, testes unitários. Ele vai definir 2 usuários aqui para a gente poder trabalhar nos testes. O primeiro vai ver se eles foram criados com sucesso, se tem 2 usuários no banco mesmo. Aqui são só usuários administradores. Então eu criei 2 testes separados aqui para administradores e para clientes. No código vai estar tudo escrito como client tables. Então, seguindo com os testes de administradores, ele vai verificar aqui também se retorna todos os usuários. Verificar se é possível excluir um usuário também. Então, aqui retornando todos, né, ele deve retornar 2. Se eu excluir um deles, vai ter que retornar 1 agora. Aqui ele vai verificar se é possível modificar o ID do usuário. Se é possível modificar o nome, o e-mail. E aqui ele verifica se está retornando erros quando é criado um usuário e ele tem dados inválidos. Tem validações aqui que são da modo de usuário. E ele vai checar aqui se o nome não é vazio, se o e-mail não é vazio também, se a role não é vazio,
que é role administrador, e se o e-mail dele é único, além de verificar também se as senhas confirmam, né? Então tem a senha e a confirmação da senha. Então, voltando aqui, também tem um teste aqui que ele retorna se não for confirmado o password daquela função que eu mostrei na moda. Então ele vai dizer que as senhas devem ser idênticas, esse é o retorno dele. Então aqui ele vai simular duas senhas que elas não coincidem e vai verificar aqui se elas são idênticas. Então certo que não deixe criar o usuário. Aqui é uma função para certificar que a função findById da model user funciona. Então aqui ela vai verificar se realmente está retornando o ID do usuário certinho e se eles são iguais, então, o retorno da função no caso e com o que está salvo aqui na classe. Aqui ele vai verificar se está retornando null quando o ID do usuário é inválido. Aqui ele vai testar a função findByEmail também. A mesma ideia do ID. Ele vai verificar se o usuário existe por meio do e-mail. E aqui ele vai fazer o inverso também, verificando se eu passar um e-mail inválido, se ele vai retornar null. Por fim, também é testado a parte da autenticação do usuário. Então aqui ele vai certificar de que o usuário está sendo criado com sucesso. E aqui o contrário, né? Se a gente passar dados inválidos, se ele vai ser não vai ser autenticado no caso. E aqui os testes de client table, que são os clientes do restaurante. Aqui também foi criado dois clientes, da mesma forma que os administradores. E que ele vai fazer testes similares à parte dos administradores, mas verificando algumas outras funções que não tem na model users. Por exemplo, aqui na client table, na model client table, tem a função findByTableNumber, que vai verificar se o número da mesa existe no banco de dados. Então aqui é feito testes para poder saber se realmente existe. Então aqui ele faz essa verificação se essa função funciona. E fora isso, então no começo aqui também, ele vai verificar se cria clientes com números de mesa inválidos. Então se eu passar um -1 ou passar um número de mesa duplicado, ele não deve criar. Mas fora isso, os testes são bem similares, sobre retornar todas as mesas, verificação de erros também. Aqui no caso eu tenho uma validação em específico que é diferente, que é de table number. Então se o número da mesa for menor que 0, ele não deve criar o usuário. Então tem um teste aqui certificando disso. E todos eles funcionam aí como eu já rodei antes. Então aqui tudo certinho, não tem erros. E então eu acho que é isso, a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção.